Fala rapaziada, Renato aqui. Narutinho, apesar de ser um dos melhores animes aí de todos os tempos, o meu favorito, sem sombra de dúvidas, mas os homens gostam de furo de roteiro. Narutinho parece uma peneira de tanto furo de roteiro que tem, mas também com história tão abrangente, com tantos personagens assim, é muito difícil não ter furos de roteiro, né? Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos pra esse aqui. E ele acontece com o Titio Cobra Rei Orochimaruzinho. Vamos lá, rapaziada, pra quem acompanha Naruto aí desde Mequetrefe, assim como o Joe, lembra que lá no clássico, o Titio Cobra Rei elabora um plano aí, um atentado contra Konoha, lá na época do exame Chunin. E nesse ataque, o nosso titio enfrenta o terceiro Hokage Hiruzen, que na época ali a ideia dele era cancelar o CPF do Hiruzen, depois controlar toda a aldeia da Folha, para depois fazer Deus sabe lá o que com a galera. Mas felizmente ou infelizmente, o nosso titio Hiruzen, antes de ter o seu CPF cancelado pelo Cobra Rei, ele consegue retirar a alma dos dois braços do titio Orochimaru. E vamos lá, pessoal, nesse momento aí o que é que acontece? Ele tá tirando a alma do Orochimaru, não ia conseguir puxar a alma do Orochimaru completa para cancelar o CPF do titio de vez, simplesmente não ia ter como o titio voltar, né? A não ser que lá na frente, a gente sabe como é. Mas por conta que ele tava com espadinha no bucho dele, coçando, roçando assim nele, ele não tem forças e acaba levando somente os braços do Orochimaru. E por que que ele leva os braços do Orochimaru? Porque ele sabe que, levando os braços do Orochimaru, ele ia acabar pra sempre, simplesmente não ia ter o que o Orochimaru fazer, levando a alma dos braços dele. Porque ele, sem a alma dos seus braços, ele nunca mais ia poder utilizar jutsu nenhum. Porque a alma dos braços é justamente o que dá ali a ligação ali do chakra, né? O que faz os fiozinhos ligar para poder você usar os selos, as paradinhas e usar os jutsus, beleza? Então, quando o Hiruzen leva a alma do titio, é simplesmente impossível o titio recuperar a alma dos seus braços. Ele podia até recuperar os braços, que ele até consegue, né? Mas a alma dos braços ele não recupera. A alma dos braços tá lá com o capiroto. Então ele simplesmente não ia conseguir desenvolver chakra ali para conseguir usar jutsus, beleza? A gente vê ainda assim ele ali no clássico tentando, né, recuperar os braços dele. Ele vai atrás da Tsunade, faz o diabo a sete para tentar recuperar os braços e não consegue nem a pau. Só no final do clássico, que era quando ele ainda tava tentando fazer a maracutaia dele lá para entrar no corpo do Sasuke e viver dentro do Sasuke, né? Mas como ele não consegue a tempo, ele acaba fazendo a maracutaia do corpo e entrando em outro jovem gafanhoto. E quando ele entra nesse outro jovem gafanhoto, aparentemente por causa da transferência de corpos ali, ele consegue recuperar os braços, né? Assim, pelo menos o movimento dos braços, porque ele não é mais os braços daquele corpo que foi roubado a alma, né? Já é os braços de outro corpo. Mas a alma do titio tava sem os braços. Tinha os braços ali do outro, mas a alma do titio não tinha mais braço, a alma, né? Então a gente vê ali, vai pro Shippuden e a gente vê que o Orochimaru já tá com os movimentos do braço de novo, quando ele segura o braço do Sasuke ali logo no começo do anime, né? Que o Sasuke vai tentar atacar a galera, que inclusive é outro furo de roteiro, né? Se você não sabe que furo de roteiro é esse. Vou ver se eu lembro de deixar num card aqui, mas se não, você bota aí furo de roteiro, Sasuke, esqueci qual é o nome do jutsu. Aquele jutsu lá do raio, Onigiri, Migiri, sei lá. Você vai saber aí, você pesquisa. Então, quando a gente vê ali o Orochimaru segurando, beleza. O Orochimaru já tava com o movimento do braço tudo de novo. Mas até aí, o titio Orochimaru não poderia usar jutsus de jeito maneira. Não poderia. E isso fica mais do que comprovado quando acontece o quê? Lá no final de Naruto Shippuden, os caras descobrem lá a tal do negócio que tinha como você recuperar as almas que estavam dentro do bucho do capiroto. E os caras dão a ideia do Sasuke de pegar essas almas pra poder o Sasuke ter a conversa que ele queria ter com os Hokages. As loucuras que tinha dentro da cabeça do Sasuke, né? Então nesse momento, eles vão atrás do titio Orochimaru, que eles sabem que precisavam dele pra conseguir fazer isso. O titio aceita ir com eles, né, e tal, vai. Chegando lá, ele começa a fazer a macumba, bota lá a máscara nele, depois o bicho sai de dentro dele e vai e abre o bucho. E quando ele abre o bucho do bicho, que é abrir o bucho dele, né, pra as almas sair, pra ele libertar as almas lá que ele queria, ele liberta as almas dos Hokage e existe outra alminha ali que fica, ó, perambulando, uma quinta alma, né, que ele liberta a alma de 4 Hokage e fica uma quinta alminha perambulando ali. E essa alminha era o quê? Era a alma dos braços do titio, que tava preso dentro do bucho do capiroto. Então a gente vê a cena da alma entrando nos braços do titio, e aí ele fala, tá lá, pode ler lá na legenda. E quando dublar você vai ver também. Agora com novamente as almas do meu braço aqui, eu posso finalmente
utilizar novamente o jutsu do Edo Tensei e trazer os Hokages de volta. Então, antes das almas ali no braço dele, ele não poderia trazer o bicho de novo, porque ele não podia usar jutsu. Ele podia usar jutsu, não tinha como ele usar o Edo Tensei. Quando ele recupera a alma dos braços, aí é que ele pode usar o jutsu, beleza? Mas então onde é que acontece esse furo de roteiro? Basicamente ele acontece lá no momento em que o Orochimaru enfrenta o Naruto no modo raposa, porque primeiramente não era nem pro Orochimaru conseguir enfrentar o Naruto no modo raposa, né? Sem conseguir usar jutsu, que é sacanagem. Tudo bem que ele enfrentou até os 2 Sennin lendários sem usar jutsu, né? Mas tudo bem. Aí ele vai lá enfrentar o Naruto. Quando ele tá enfrentando o Naruto, ele faz aquelas cores de cobra que estica a cabeça e sai cobra dele e tal. Essas coisas aí até você pode até... Isso não é jutsu, não? Não sei, que o Orochimaru é do capeta. Então não dá pra saber se isso é jutsu, não. É pacto com o Beelzebub. Mas chega uma hora que sim, o Orochimaru usa um jutsu que ele não poderia usar. Que é quando o Naruto vai soltar uma Bijudama no Orochimaru, vai fazer churrasquinho de cobra, o titio fura os dedos, dá aquela sangradazinha de leve e depois invoca 3 portão dos infernos, do capeta, pra poder proteger ele da Bijudama. E jutsu de invocação é jutsu. E se é jutsu, o titio não poderia fazer. Então, eu vejo uma galera aí falando nos comentários que eu já fiz um short sobre esse vídeo, né? Não, mas não tinha selo. Não existe isso. Ele não podia fazer jutsu em momento nenhum do anime. E se você souber qual é esse momento aí, eu faço um vídeo me retratando aqui, mas esse momento não existe. O que foi dito é, você nunca mais vai poder fazer jutsu. Eu tô tirando todos os seus jutsus. O titio, o Hiruzen fala dele. E nunca foi mencionado nada que ele podia usar qualquer jutsu que fosse, que não precisa usar selo. Não tem nada a ver. A questão é que ele tá sem alma nos braços, sem alma nos braços ele não pode fazer jutsu. A outra coisa que a galera pergunta aí, como é que ele invocou a cobra lá na luta dos Senins, que não foi ele que invocou, né, foi o Kabuto. Ah, como é que ele usou não sei o que. No geral, a resposta para essas perguntas é, se não for furo de roteiro também, como se ele estivesse usando outro jutsu sem poder, era questão do Kabuto utilizando os jutsus pra ele, que assim, algumas vezes o Kabuto usava os jutsus pra ele, né, em vez de ser o titio usando o jutsu, era o Kabuto que usava o jutsu pro titio, ou então era aquela maracutaia que ele fazia lá das cobras, de tirar a espada da boca, de tirar a cobra da boca, de tirar a espada da boca da cobra, que ali eu não sei se era jutsu, se era só pacto com o capiroto, né? Então, deixa aí nos comentários o que é que você acha. Foi furo de roteiro? Não foi furo de roteiro? Comenta aí e se você tem esse argumento aí do negócio dos selos, deixa aí nos comentários também onde é que isso está comprovado, que eu vou lá e olho e me retrato ainda. Dou um disclaimerzinho aqui no seu nome, beleza? Vou ficando por aqui, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu!